O oceano não é apenas vasto, é resiliente. Do pulsar das marés à quietude das profundezas abissais, tudo está interligado por um equilíbrio que sustenta a vida no planeta. Mas esse equilíbrio enfrenta agora ameaças sem precedentes. O CIMAR atua como uma força motriz na conservação do oceano, recorrendo à ciência para compreender, salvaguardar e restaurar aquele que é o nosso legado azul. As florestas marinhas, formadas por macroalgas como as de kelp, não são só refúgios de biodiversidade, são cruciais no ciclo e armazenamento de carbono. Proteger estes habitats requer conhecer as suas dinâmicas e mapear a sua distribuição. O CIMAR utiliza ferramentas para reflorestar o oceano, contribuindo para mitigar os efeitos das alterações climáticas e revitalizar tradições ligadas ao mar. Recorrendo à tecnologia, conseguimos também criar um novo lar para a vida marinha. É o caso dos recifes artificiais, impressos em 3D e adaptados aos ecossistemas do Nordeste do Atlântico, que foram colocados em Matosinhos, no Reino Unido, França e Espanha. Estes novos refúgios tornaram-se atrativos para uma grande diversidade de espécies que começaram a colonizá-los rapidamente. Acima da superfície, durante a maré baixa, desvendamos os mistérios escondidos nas zonas costeiras com o auxílio de drones. Estes instrumentos de detecção remota recolhem dados essenciais para mapear as comunidades biológicas destas áreas, permitindo monitorizar a saúde dos seus ecossistemas. Por exemplo, conseguimos estimar com exatidão a área ocupada por macroalgas, um dado que, acompanhado ao longo dos anos, poderá mostrar se estas áreas estão a crescer ou a diminuir devido às alterações climáticas. São drones que têm câmaras fotográficas, as ditas normais, as câmaras RGB, e também câmaras especiais que vão permitir destacar os pigmentos que estão nas macroalgas. Assim, conseguimos então obter rasters ou imagens com as classes que pretendemos mapear. Neste caso temos aqui um raster com as macroalgas a castanho, as rochas a azul e a areia que ficou amarelo. O que fazemos então é extrair a classe das macroalgas, em que conseguimos calcular a área de cobertura dessas mesmas macroalgas. Mais a sul, no Mediterrâneo, os jardins de corais enfrentam ondas de calor marinhas cada vez mais intensas, com impacto na sobrevivência da biodiversidade local. Através da genómica populacional e da ecologia molecular, o CIMAR está a identificar áreas com maior diversidade genética, bem como indivíduos mais resistentes ao aumento da temperatura. Isso permite priorizar esforços de conservação e desenvolver estratégias de restauro local. Estou aqui a analisar dados de genômica populacional da gorgonha vermelha para Murissa clavata, no mar Mediterrâneo, que é uma gorgonha que é impactada por eventos de calor marinha. Isto é uma colônia sana, como podemos ver aqui, e isto é a mesma colônia depois da onda de calor marinha. Os cientistas do CIMAR utilizam também modelos matemáticos para prever os impactos de eventos extremos, alterações climáticas e poluição nos ecossistemas marinhos e costeiros. E os nosos modelos que nós utilizamos, podem ser de dois tipos diferentes, que são os modelos hidrodinámicos e os modelos lagrangianos. Os modelos hidrodinámicos nos dan como as masas de agua se mexen, como que elas se misturan entre sí, tanto en estuario, que é o que estamos a ver aquí, como tamén nos océanos. E os modelos lagrangianos utilizan as partículas, como estas que se mexen aquí, para simular a dispersión de poluentes, de plásticos, de microplásticos en ambientes estuarinos e costeiros. Com base nestes dados, desenvolvemos tecnologias para reduzir o impacto ambiental destes fatores de stress, sendo também possível vislumbrar cenários futuros de aumento do nível do mar e maior frequência de eventos extremos. O sucesso de todos os projetos que o CIMAR desenvolve depende sempre de colaborações com a comunidade científica e com comunidades locais. A cocriação com pescadores e outros profissionais do setor marítimo alia o saber prático ao conhecimento científico, ajudando a identificar áreas de maior biodiversidade, das costas ao mar profundo, e a promover a conservação e a gestão sustentável dos habitats estudados.